Queridos amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. É uma alegria podermos ver a Feira do Livro Espírita aqui de São Carlos, dessa forma, aqui repleta de vida, nos dois planos da vida, essa comunhão entre os que aqui estamos encarnados e os desencarnados, em que podemos partilhar desse pão da fraternidade, da luz, acima de tudo do amor que o Espiritismo nos traz, relembrando a inolvidável figura de Jesus. E aproveitando então o tema central da feira deste ano, a educação proposta pelo Espiritismo, pensamos então em falar sobre o grande educador. Para tanto, contudo, vamos iniciar com uma reflexão sobre a educação em si. E claro, a faremos à luz do Espiritismo, à luz daquilo que o Espiritismo nos revela acerca de nós mesmos, bem como acerca da vida, da própria criação divina. E quando a gente vai falar de educação, um ponto interessante a considerar é a própria origem da palavra. A palavra educação vem do latim. E as suas raízes, digamos assim, são duas as palavras que etimologicamente darão origem à palavra que no português ficou como sendo educação, do latim educare, que deriva tanto dessa palavrinha educare propriamente, como também da palavra educere. Educare significa treinar, moldar, ao passo que educere tem um significado talvez ainda mais interessante. E ambos, claro, são complementares para que possamos entender a totalidade e a importância desse termo, bem como dessa ação, educar. Educere significa conduzir para fora. É uma junção, temos uma preposição, ou melhor, um prefixo, que dá origem ao mesmo prefixo que temos, por exemplo, no português, ex, aquilo que vai sair, que vai ser retirado, e o verbo ducere, que significa conduzir. Então, conduzir para fora, educere. E esse sentido, ou essa conotação da palavra educação, muito nos chama a atenção, porque pensamos que ela transmite algo que é essencial quando pensamos na tarefa de educar. Claro, na primeira instância, a tarefa de educar a nós próprios, como também o trabalho cooperativo, digamos, que podemos efetuar, auxiliando outros para que possam se educar também. Educar é trazer para fora, é revelar. Portanto, num sentido figurativo mais profundo, educar é extrair do ser algo que está dentro dele e que talvez ele ainda ignore, mas que precisa conhecer e que precisa aprender a expressar. Isso abre para nós um universo de reflexão. Porque, especialmente à luz da doutrina espírita, em que teremos uma melhor compreensão acerca de nós próprios, da nossa natureza ou do ser espiritual, torna-se ainda mais claro o que representa essa ação, conduzir para fora, extrair algo de dentro. Em outras palavras, para que se torne ainda mais claro para nós, transformar algo potencial em potência, em realização. Isso é educar. É descobrir, como o Espiritismo nos ensina, que todos nós temos um infinito potencial. Porque filhos de Deus. Porque criaturas divinas. É então aprender a conhecer, reconhecer esse potencial ou esses potenciais e os meios de fazê-los se expressar em nossa vida, alcançar o mundo exterior, a nossa convivência, as outras vidas ao nosso redor. De modo sintético, portanto, educar é extrair o melhor de um ser, é extrair o melhor de alguém. Já recorrendo às palavras de Jesus, é fazer com que a vida de alguém se expresse no máximo de abundância que ela possa ter.
Por isso Jesus, creio que muitos já tenham identificado quem seria o grande educador, por isso Jesus nos dirá: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Educar à luz de uma compreensão mais ampla do ser e da vida é construir vida abundante na vida de cada um de nós. O dever primordial de nós para conosco, o dever complementar de auxiliarmos outras vidas a despertarem para esse movimento também. Despertarem para o fato de que têm em si imensos, gigantescos potenciais, embora muitos deles ainda ignorados. Mas como dizíamos, aqui estamos a pensar educação à luz do Espiritismo. Porque a educação nos moldes do mundo, muitas das vezes se limitará a formar o cidadão, o ser no mundo, a ilustrar o cérebro, a qualificar alguém para uma determinada profissão, algo louvável, parte fundamental do processo de evolução. Aqui no mundo estamos também para isso. Contudo, à luz do Espiritismo, não falamos apenas do cidadão terrestre. Não falamos apenas da personalidade transitória, com este nome, com esta ocupação, com essas características que agora temos no mundo. À luz da doutrina espírita, estamos falando do ser espiritual, do espírito imortal, do cidadão celeste. É uma educação, portanto, que se amplia, abarcando muitos outros potenciais e desenvolvimentos que a educação propriamente do mundo muitas das vezes não alcançará. E essa, talvez, a maior riqueza que o Espiritismo nos traz, em trazendo-nos elementos-chave que ampliam a nossa compreensão de nós mesmos e da vida, por conseguinte, da própria tarefa da educação. De trazer para fora, de revelar em nós o que há aqui de potenciais infinitos. Porque o Espiritismo então nos dirá que tudo o que de mais bonito a humanidade já produziu, quando olhamos para a história, quando olhamos para as outras vidas, aquelas criaturas que passaram pelo mundo quais rastros de luz, seja no campo da ciência, da filosofia, da própria educação, da religião, da revelação, essas almas que encantaram, que seguem encantando a todos nós, tudo que lá vemos e que nos causa reverência, admiração, um dia também será em nós. Um dia também nós produziremos esses frutos. Porque nos diz o Espiritismo que todos nós temos os mesmos potenciais. Partimos do mesmo ponto de origem e temos todos a mesma destinação. E o que vislumbramos no porvir? Qual o grande referencial nos foi dado para ver o que nos espera ou o que nos está reservado? Jesus. O que o Cristo é, meus amigos? Eis a boa nova. O que o Cristo é, um dia todos nós seremos. Se só isso nós verdadeiramente introjetássemos em nosso coração, já não nos faltaria mais para a caminhada esperança, motivação e estímulo. Porque passados 2000 anos, a sua palavra nos fascina, os seus exemplos nos tocam profundamente. A sua passagem por esse mundo segue sendo uma luz que há 2000 anos se acendeu e que jamais se apagou. Suas promessas, suas bem-aventuranças seguem ecoando como cânticos sublimes a despertar os corações, os ouvidos que a eles se abrem, apresentando-lhes a grandeza do nosso futuro. Tudo isso que lá no Evangelho nos toca, nos sensibiliza, nos faz chorar e nos faz sorrir, tudo isso é nosso. Precisamos apenas tomar posse.
Precisamos apenas percorrer o caminho, fazer o processo. Mas disso não escaparemos, meus amigos, porque é a nossa destinação. Como o Espiritismo nos diz, todos nós seremos, tal qual o Cristo, um dia, espíritos puros. E o que é um espírito puro na definição de Allan Kardec? Aquele que conhece todas as coisas, não tanto quanto Deus, porque isso é impossível. Por mais avance a criatura, a distância que ainda a separa em termos de potência, em termos de sabedoria de Deus é infinita. Mas poderemos nos aproximar sempre e cada vez mais. Os espíritos puros, portanto, conhecem todas as coisas. Avançam, progrediram em todas as áreas, em todas as frentes. Não vemos, portanto, em Jesus apenas o mestre do coração, apenas aquele que nos fala do sentimento, apenas aquele que é uma expressão viva do amor. Vemos em Jesus também a luz do Espiritismo, o grande cientista, o sábio incomparável, um divino artista, escultor deste próprio planeta com as suas cortes. Pensar nisso é fascinante. Jesus não era só um espírito que alçou-se aos píncaros da evolução moral, do ponto de vista do sentimento. Jesus, para coordenar a construção desse planeta, precisava e sabia muito de física, de química, de biologia, de artes, de matemática, porque isso é um espírito puro. É quem conheceu, é quem avançou, é quem se educou nas mais diferentes frentes que nos é dado conhecer e desbravar. É alguém que extraiu de si um imenso potencial que também está em nós. A natureza divina revelada, que no Cristo reluz, irradia, brilha ainda hoje a nos alcançar. O que Ele é, nós seremos. O que nele é fruto, em nós é semente. E educar será justamente cuidar da semente para que ela possa frutificar. Essa é a jornada que o Espiritismo nos apresenta. Porque pensar em educação em termos de uma existência já não cabe mais para nós. Que são 80 anos, meus amigos. Que são 90 anos. Que são 100 anos. Qualquer um de nós que se debruce sobre uma determinada área do conhecimento logo perceberá que quanto mais estuda, mais perguntas surgem. Quanto mais você se aprofunda em uma área, mais você vê que ela te dá acesso a 10 outras áreas que você ignora completamente. Alguém então poderia desanimar pensando, mas não dá tempo nesta encarnação, não dá tempo numa vida, é muito pouco. Pois bem, o que o Espiritismo nos diz? Não tens só uma, tens quantas forem necessárias, e mesmo depois das encarnações, quando a vida material não nos for mais necessária, prosseguirás. Imortalidade afora, infinitude afora, a desbravar a grandeza da obra de Deus. O que não conheceres, o que não realizares nesta, poderás fazer, deverás fazer em outras. Isso não é motivo ou justificativa para postergar, hein? Saibamos valorizar a preciosidade do tempo e da ocasião que nos é dada. Mas seria uma visão muito estreita, até desanimadora, pensar no Evangelho, em sua grandeza, na doutrina espírita, que Kardec denomina como sendo a ciência do infinito, se tivéssemos apenas 80, 90, 100 anos para os estudar. Não. Temos a eternidade, meus amigos. Não só temos incontáveis vidas pela frente, como já as tivemos inúmeras para trás. Porque a educação entendida à luz do Espiritismo também nos faz compreender certas vidas que nos impressionam. Como assim alguém aos 5 anos é capaz de compor uma sinfonia? Como se explica um Mozart da vida? Que é o gênio,
à luz da realidade espiritual, senão o produto dos séculos? Senão o resultado do esforço continuado, sacrificial, perseverante, que se traduz numa encarnação nos pendores, nas facilidades, nas tendências, na genialidade, às vezes manifesta em tenridade. A criança que com 5 anos demonstra uma habilidade ímpar no piano, ou o gênio de matemática precoce, ou o espírito que desde muito cedo manifesta, expressa a sua sensibilidade, os seus valores morais, o pendor artístico para essa ou aquela área. Tudo isso, meus amigos, é parte da compreensão da educação como o Espiritismo nos apresenta. A educação à luz do Espírito. Trazer, conduzir para fora. Por isso, o benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo de número 30, ele vai ter uma mensagem intitulada Educa, no imperativo. É interessante, são interessantes os imperativos, tanto na obra espírita quanto no próprio Evangelho. Sempre que vemos ali uma frase de Jesus no imperativo, temos ali uma lei divina. Sede perfeitos. Brilhe a vossa luz. Lei divina. Imperativo evolutivo, consciencial. Emmanuel coloca para nós o título como sendo Educa. E como sabemos, nessa série, Fonte Viva e os livros similares, o Emmanuel sempre comenta um versículo do Novo Testamento. Ele toma um versículo por base das suas reflexões. Então você pensa, ele vai falar sobre educação. Qual versículo ele vai pegar? Ele vai lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois vós templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você fala assim, mas o que isso tem a ver com educação? Tudo, meus amigos. Se o Espírito de Deus habita em nós, houve um tempo em que ignorávamos isso. Hoje talvez já saibamos, mas já o revelamos. Se Ele está em nós, a divindade, a grandeza divina está aqui em potencial, ela já tem se tornado em nossa vida potência. Porque isso é educação. É trazer de dentro para fora. É revelar. É conduzir todo esse caudal, toda essa grandeza aqui contida em germe para a vida de relação. Para que sejamos, na grande sinfonia da criação, mais uma nota ativa e harmoniosa. Então, Emmanuel se serve desse versículo de Paulo para falar sobre o imperativo da educação. E ele inicia a sua mensagem dizendo o seguinte: na semente minúscula está o germe do tronco benfeitor. No coração da terra existem melodias da fonte. No bloco de mármore há uma obra-prima de estatuária. Então olha que maravilha. Você olha para a semente, se você se detém na condição em que ela está, sem aprender a olhar além, sem aprender a analisar a vida pela ótica do espírito, você vê algo diminuto, algo insignificante. Olhos mais treinados, contudo, na semente minúscula, verão a grande árvore do porvir, dadivosa em frutos, em sombra, em acolhimento. Escondida no coração da terra está a fonte melodiosa, sequiosa de espalhar vida por onde passe. Mas para que a fonte chegue à cidade, é preciso cavar, é preciso construir um aqueduto, canalizar, para que a potencialidade que ali está oculta venha a se revelar. Da mesma forma, como dizia Michelangelo, quando lhe indagavam, como é que você faz essas estátuas tão belas?
aqueles anjos sublimes em mármore. Ele olhava então para o bloco rústico e bruto de mármore e dizia: é que há um anjo preso aí dentro. Eu só ajudo a se libertar. Essa é a missão do educador. Dos pais educadores por excelência. Ver o bloco bruto e não desanimar. Ver o anjo em potencial, que precisa do cinzel. É preciso desbastar, trabalhar, estimular o próprio espírito para que ele também tome o cinzel de si mesmo e se trabalhe na elaboração da mais bela obra de Deus no universo. Qual é a mais bela obra de Deus no universo? Como diria Caibar Schutel, a obra-prima de Deus na vida. Alguém poderá dizer: eu acho que é o próprio planeta Terra, veja quantas paisagens belíssimas nós temos aqui. Não, eu acho que é o Sol. Olha a maravilha dessa estrela. Outros dirão: não acho que é o Sol, o nosso Sol daqui, porque eu sei que existem estrelas diante das quais o nosso Sol parece um grão de poeira. Eu acho que essas estrelas são as obras divinas da criação, aquelas que o Hubble ou que o James Webb nos revelam em suas imagens. Mas, meus amigos, por mais bela seja a Terra, por mais belo seja o Sol, por mais belas sejam as mais belas estrelas do universo sem fim, tudo isso é pó e ao pó retornará, porque é matéria. O que permanece na criação? O Espírito. Um dia o Sol será poeira cósmica. Um dia as mais grandiosas estrelas que os nossos telescópios já puderam alcançar serão poeira cósmica. Mas tu estarás vivo. Tu estarás mais belo, mais grandioso em suas potências e em suas realizações. Porque nós, cada um de nós, espíritos, somos as obras-primas de Deus na criação. Mas Deus é tão humilde que Ele não quis construir sozinho. Ele não quis deixar toda a beleza do universo por conta dele. Ele falou: vocês contribuem, vocês colaboram comigo no embelezamento da obra universal? Pois bem, cada um é responsável por si. Cada um é responsável pela obra-prima que deve ser na criação. Porque quem não vê em Cristo uma obra-prima? Ainda mais bela que a Pietà de Michelangelo, ainda mais bela que a Mona Lisa de Da Vinci, ainda mais bela que as mais belas concepções humanas, é a beleza de um espírito iluminado. A obra-prima que é um espírito que se engrandeceu na virtude e na sabedoria. Não há algo que nos toque tanto, que nos emocione e nos ilumine tanto, quanto uma vida que revela o divino em si. Por isso Jesus é inesquecível. Os mais belos engenhos e criações humanas, meus amigos, também um dia serão pó. A Mona Lisa deixará de existir, a Pietà, as pirâmides do Egito, todas as maravilhas humanas passarão. Mas o Espírito permanecerá. Cada vez mais belo, porque cada vez mais educado, tendo cada vez mais conduzido para fora de si o que ali jazia em potencial. Vejam o que é a proposta. O que é o trabalho da educação que o Espiritismo nos apresenta. Por isso, Emmanuel, voltando à mensagem, nos diz que da semente minúscula ao tronco benfeitor, temos o trabalho de cultivo. Regar, adubar, proteger. Isso é educação. Da melodia da fonte obscura na terra, a água que chega na cidade, temos o trabalho de construir o aqueduto, de canalizar, de escavar. E do bloco bruto de mármore, a obra-prima de estatuária, temos o trabalho do cinzel no tempo e no espaço, a aperfeiçoar tudo aquilo. Assim também o Espírito. Em mais larga escala, em períodos de séculos, a grande obra da educação, que há de produzir a genialidade da inteligência, que brilha, que se expande, mas acima de tudo, a sensibilidade e a beleza incomparável do sentimento que se alça à sublimidade do amor.
da misericórdia, da compaixão. O que vemos, em síntese, em Jesus. Essa a educação. E por isso é o mestre, o educador. Por isso também, no Espiritismo, temos uma obra de educação. Porque todo o material, toda a informação, todas as referências que nos trazem visam nos despertar para esse processo, para esse trabalho de todos em nossa vida o mais fundamental. Recordo-me aqui de uma obra muito interessante, curtinha, que me foi indicada há algum tempo por um amigo, Humberto Schubert, ele que é filósofo, espírita, neto da conhecida Sueli Caldas Schubert. Ele traduziu essa obra do alemão para o português, A Educação do Gênero Humano, de um filósofo alemão chamado Gotthold Ephraim Lessing, do século XVIII ainda. E ele me sugeriu a leitura dizendo: Arthur, veja essa obra, o quanto há nela muito do que depois teríamos na doutrina espírita. Quase como que um precursor mesmo. E ele inicia suas considerações nessa obra, A Educação do Gênero Humano, dizendo o seguinte: a educação é para o indivíduo o que a revelação é para a humanidade. Eu achei fantástico. Em muitos outros pontos, temos basicamente ali frases que Kardec depois diria. Não sabemos se ele chegou a ler a obra de Lessing, mas são frases quase que idênticas. Ele diz: a revelação cumpre um papel no plano coletivo que a educação cumpre no plano individual. Porque os grandes enviados, e para nós na doutrina temos os 3 grandes marcos, em Moisés, no Cristo e depois no Espiritismo, eles vêm trazer à humanidade terrestre luzes, faróis, orientações para que entendamos a premência. E o quão importante é esta tarefa. Porque nos falam de uma educação para além dos padrões meramente humanos. Falam-nos da preparação do ser espiritual para a grandeza da sua destinação. Começando com Moisés, que nos traz as bases, os fundamentos de compreensão da lei divina, passando por Jesus, que é o educador por excelência, não só educador, mas o modelo, a referência do que seja educação, que nos abre horizontes um pouco mais amplos acerca da vida futura, da imortalidade da alma, algo que mais tarde seria ainda mais desenvolvido pelo Espiritismo, deixando ainda mais claro para nós qual é o panorama da evolução, para onde estamos indo, o que de fato somos, o que jaz em nós que ignorávamos. Com o Espiritismo, isso se nos torna mais claro. Então é a revelação que vem alimentar a educação do ser, estimulá-lo a preparar-se para além de uma mera preparação humana. Porque não nos enganemos, meus amigos, eis outra contribuição fundamental do Espiritismo para todos nós, e diríamos mesmo para a humanidade, quando as leis que ele revela forem melhor compreendidas. Não nos enganemos, nossa vida não é regida somente pelos códigos humanos. Não nos basta viver apenas de conformidade com as leis humanas. Essa é uma vida muito aquém da vida que podemos ter, da vida que podemos revelar. Lembremos, educação é conduzir para fora a abundância do divino que nos habita, como Emmanuel nos disse lá. Não há nenhum código humano que nos diga ser o perdão o imperativo da vida. Nenhuma lei dos homens nos obriga a isso. Mas uma consciência esclarecida pelas leis divinas no Evangelho reconhece e sente cada vez mais que o perdão é uma lei da vida. Não há nenhuma lei humana que nos diga que a caridade, o serviço ao próximo é uma obrigação. Mas, à luz do Evangelho, à luz das leis morais que o Espiritismo desenvolve, dando continuidade àquilo mesmo que o Cristo nos trouxe e vivenciou, o Espírito, cedo ou tarde, ou cada vez mais, reconhece que servir é uma lei da vida. Portanto,
Não falamos de uma educação que se limite a conhecimentos humanos, conhecimentos profissionais, códigos humanos, convenções sociais ou regras de etiqueta. Educar, considerando a realidade do Espírito, é pensar em termos de leis divinas, leis morais. E por isso estaremos ainda muito aquém da vida que podemos ter, da educação que nos cabe desenvolver, se nos detivermos apenas na educação conforme os padrões e referências do mundo, ignorando aquilo que as tantas revelações já nos trouxeram. Porque as outras tradições espirituais tratarão essencialmente dos mesmos temas. O desenvolvimento do ser espiritual. O reconhecimento de que existem leis para além daquelas escritas nos códigos humanos. E que, se ignorarmos essas leis ou se delas fugirmos, nossa vida não será tão plena, tão feliz quanto pode ser. Por isso, a revelação espiritual, sobretudo aquela que verte do maior educador que já passou por essa terra, a educação com base no Evangelho, nas leis morais da vida, ela nos confere discernimento, diz Emmanuel. Discernimento que é luz para fazermos bem todo o bem que devemos fazer. Eu li essa frase de Emmanuel hoje, eu pensei comigo, que fantástica síntese, né? Educação nos traz discernimento, sobretudo educação espiritual. E discernimento é luz, que nos ajuda a fazer bem todo o bem que devemos fazer. Porque não é só fazer o bem, é fazer bem o bem. Nossa questão, meus amigos, à medida que vamos avançando em termos de consciência, não é mais apenas a luta entre o mal e o bem. É também uma questão entre o bom e o menos bom. Em nós existe ainda a luta entre o mal e o bem? Sim. Entre o vício e a virtude? Sim. Mas também deveremos considerar que a virtude precisa ser aprimorada. O bem que hoje fazemos ainda não é o bem integral. Dá para melhorar. Em todas as frentes, dá para melhorar. E esse é o espírito do imperativo que Jesus trouxe no Evangelho, que já mencionamos. Sede perfeitos. Traduzindo em outras palavras, aperfeiçoa sempre. Melhorou um pouquinho nessa área? Não estaciona, dá para melhorar. Avançou um pouquinho nessa frente? Não acomoda, dá para melhorar. Dá para dar mais um passo. Dá para avançar, porque lembremos, meta, espíritos puros, condição, conhecedores de todas as coisas. Então, olha que maravilha. E a boa notícia, tens a eternidade para isso. Não importa a idade do corpo, é sempre tempo de começar, de aprender algo novo, de desbravar outra área, outra frente, de conhecer um novo aspecto de si mesmo, de melhorar-se nesse ou naquele quesito. Porque é isso o que o Espiritismo nos infunde. Estímulos incontáveis e uma esperança que nunca se finda. É a eternidade não de ociosidade, perdão. É a eternidade de realização, de aprendizado. Isso é a educação que o Cristo, o grande mestre, quer nos propor. Porque também nele, com o Espiritismo, vemos agora uma outra figura. Temos uma outra visão acerca de Jesus. Não é ele mais aquele que vem simplesmente nos dar a salvação. Não é ele aquele que simplesmente vem nos dar a felicidade ou a libertação. É ele aquele que nos dá as mãos, nos dá a luz, nos diz, estarei contigo na jornada, mas também nos diz, é preciso caminhar, meu filho. Há um trabalho que te compete. Não posso fazer por ti, mas conte comigo em tudo que for fazer, que diga respeito à tua evolução. Esse é o mestre por excelência, que nos revela
uma série de outros deveres, compromissos educativos que as escolas do mundo ainda não abarcam, que os conhecimentos humanos ainda não abrangem, mas que o seu Evangelho abrangerá. E por isso ele é o grande educador, porque nos faz ver, nos faz conhecer muitas das leis que temos ignorado e que têm sido as principais causadoras de nossa infelicidade. Às vezes, no mundo, estamos aí aquinhoados por diplomas, pela ilustração do cérebro, pela alta cultura, mas infelizes, perturbados, desanimados, porque ainda não atentando para esse aspecto da educação, para o mestre do coração, que nos revela leis fundamentais da vida que não podemos mais ignorar. Não a esta altura, não em um mundo de transição, em que a era do Espírito se anuncia de maneira cada vez mais patente. Não podemos mais ignorar, meus amigos, que não há vida plena, tomando por pleno um sinônimo de educada, não há vida plena, educada, sem perdão, porque o perdão é uma lei da vida, que o grande mestre nos ensina, mas que ainda não consta da educação do mundo em geral. A não ser, às vezes, como forma ali de etiqueta ou de convenção social. Mas o perdão de fato, a misericórdia, a compaixão ante as imperfeições alheias, a capacidade de ver o tronco benfeitor na semente minúscula, ou de ver a obra-prima de estatuária no bloco rústico de mármore, isso é o Evangelho quem nos dá. Isso é a compreensão do ser espiritual quem nos dá. Isso é o coração educado e sensibilizado pelo Divino Mestre, na atuação em serviço, que nos dá essa capacidade de perdoar. Portanto, de nos educarmos conforme mais essa lei da vida, que, justamente por termos ignorado tantos séculos, ou por tantos séculos, tanto nos tem felicitado. Quantos dramas obscuros ainda hoje nos lares, quantas expiações dolorosas, quantos transtornos psíquicos, processos obsessivos não serão resultado direto da fuga a essa lei da vida, ao perdão, que o grande educador nos ensinou em simples palavras, mas profundas e morredoras. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se alguém te bate em uma face, dá-lhe a outra. Isto é, demonstra o perdão ante a ofensa. Esta é a outra face. É fazer diferente. Se alguém te pede caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Vá além do mero dever, da mera obrigação. Que fazeis de especial? Indaga-nos Jesus. Isso é educação. É o espírito que não se acomoda, que reconhece a sua imperfeição, que pede ao Cristo forças para se superar e com ele consegue vencer, consegue se educar. Fugir da lei do perdão é se condenar à infelicidade. Como alcançar a vida abundante, que vimos ao início, é o resultado da educação se nós mesmos nos condenamos a não alcançá-la. Se nós mesmos nos prendemos, nos algemamos ao ressentimento, à mágoa, à revolta, pela ausência do perdão, que é a lei da vida. Da mesma forma, acomodação, estagnação na criação divina é, entre aspas, morte espiritual. Porque viver de fato, meus amigos, é progredir sempre. É buscar sempre, como diria Paulo, viver em novidade de vida. Vida nova, renovada a cada dia, é o sede perfeitos de Jesus. Fugir a isso e gastar o nosso tempo, ou melhor, desperdiçá-lo na preguiça, naquilo que não nos edifica, não nos agrega, pelo contrário, naquilo que nos perturba, e hoje é tão fácil gastar tempo com isso, basta abrir o celular. Isso é fugir de uma lei da vida.
É ignorar o sede perfeitos, é ignorar o brilho e a vossa luz. Como esperar que a nossa vida brilhe se nós nos vinculamos à sombra? Se preferimos conversar sobre o que não edifica? Se preferimos consumir conteúdo que não nos eduque, que não nos ilumine? É fugir a uma lei da vida, é ignorar o chamado do grande educador. Da mesma forma, meus amigos, ensina-nos o grande educador, o maior de todos, que não há felicidade plena, profunda e duradoura que não passe pela caridade em serviço, que não passe pelo amor. Fugir a esse chamado da vida é também ignorar uma das leis que nos presidem os destinos. É não atentar para o Mestre Divino, que nos diz: só no amor, o amor daquele que se faz útil, o amor daquele que busca meios de auxiliar, o amor daquele que se mobiliza, daquele que busca de alguma maneira contribuir ou auxiliar, só nesses termos é que haveremos de encontrar realmente propósito, é que haveremos de nos sentir partícipes da obra de Deus, no universo inteiro o que mais ajuda e o que mais passa oculto. O mais silencioso dos auxiliadores, o que mais oferta e o que menos espera de volta. Se não nos basearmos na imagem do Criador, naquilo que Ele é, naquilo que Ele nos ensina, como seremos a sua imagem no mundo? Como atenderemos ao programa que desde o princípio foi estabelecido? Como muito bem está escrito no livro de Gênesis, a imagem e semelhança dele foram feitos. É isso que somos nós. É o que estamos destinados a ser. Mas para tanto é preciso o conheçamos. É preciso o estudemos. E ninguém, nenhum ser reflete melhor a natureza divina, o que o Pai é e o que nós podemos ser, como o Cristo de Deus. Como Jesus de Nazaré. Por isso a importância, a premência de buscarmos no Evangelho o mais alto tratado de educação do mundo. Porque chegamos a um tempo em que não nos faltam universidades, academias, o fluxo do conhecimento é constante, em tempo real, na atualidade do mundo. Mas os problemas tão antigos ainda permanecem. As guerras, os fanatismos, a revolta humana, os vícios tantos, como nos dizer que só o material humano, só o saber humano não é capaz de verdadeiramente nos preparar para a vida que nos está reservada. É preciso recorrer ao que vem do alto, por meio da revelação, como dizia Lessing, alimentando a educação do espírito, do gênero humano. É o que os espíritos vieram nos relembrar. Tomaram a vida do Cristo e a explicaram para nós. Cada uma de suas falas, cada uma de suas lições se tornam límpidas, inquestionáveis. O que outrora talvez passasse por obscuro ou incompreensível já não mais, porque disseram os espíritos a Allan Kardec: uma de nossas principais tarefas é fazer com que as lições do Cristo sejam agora para vós inegáveis, compreensíveis, para que ninguém possa pretextar a ignorância. E qualquer coração que tenha uma semana de doutrina espírita, um estudo um pouco mais aprofundado do Espiritismo, já não pode mais pretextar a ignorância. Porque de pronto já acessa os grandes pilares fundamentais do Espiritismo para a compreensão do ser, da vida e do destino. És um espírito imortal. Já vivestes muitas vezes e muitas outras viverás. Tens a eternidade pela frente e a tua obra é te aperfeiçoar, te sublimares. És a obra-prima da criação em construção, com o auxílio de Deus, com o amparo do Cristo, mas cabendo fundamentalmente a cada um de nós a principal realização.
É o que o Espiritismo nos diz, em síntese. Simples e ignorante é o ponto de partida do Espírito. O Cristo é algo da chegada, embora não seja o fim. Porque mesmo para o Cristo ainda há evolução. Olha que maravilha. Certa feita, Chico e Herculano conversavam a respeito disso, dos chamados demiurgos, né? O conceito lá de Platão, dos criadores dos mundos e tudo mais. Falavam disso e o Chico então volta-se para Herculano e diz: olha, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas se ele é o Cristo planetário da Terra, com uma imensa capacidade de criação, de coordenação da evolução de bilhões de almas, haveremos de convir que existirá um Cristo do sistema solar, com maior poder criador, com maior abrangência ainda da criação. E se há um Cristo do sistema solar, meus amigos, haverá um Cristo da nossa galáxia. E aí podemos percorrer esse caminho, essa espiral ao infinito, e não chegaremos à grandeza de Deus. Para vermos o caminho, a escada de Jacó, que todos temos a subir, galgando degrau por degrau, aproveitando a encarnação por encarnação, com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, para expressar cada vez mais o divino que habita em nós. Vós sois deuses, resgata Jesus lembrando o Salmo. As coisas que faço, um dia as fareis, e ainda maiores, também nos diz o Mestre. Todos nós que aqui estamos, com o Espiritismo sabemos, somos um Cristo em potencial. E evoluir será cada vez mais trazer de dentro para fora um traço desse Cristo, que um dia veremos de expressar na sua integralidade para o mundo. Como Ele, estamos também destinados, amigos, a cooperar com Deus na criação dos mundos, na evolução de coletividades enormes. Quanto a descobrir, quanto a aprender, quanto a realizar. Para alguns, talvez, isso será um motivo até de desânimo. São tantas as lutas do mundo que a criatura pensa consigo, mas ainda tem tanto a fazer. Mas creio que se a gente pensar um pouquinho mais, veremos que isso em verdade é motivo para nos esperançar, para nos estimular. Porque se o pouco que já conseguimos abarcar da obra divina já nos encanta e nos fascina, imagina só, quando não mais presos tanto à matéria, nossos sentidos puderem abarcar com ainda mais sensibilidade e percussiência a grandeza de tudo que nos cerca. Por ora, não temos sequer palavras para expressar, para descrever o que nos está reservado. Avancemos, portanto, queiramos abraçar o convite de Jesus e nos destinar à grandeza do porvir que nos espera. A educação, nas palavras de Kardec, é por isso mesmo também uma arte. Muito se engana, dirá Kardec em O Livro dos Espíritos, que para bem realizá-la, para bem compreender o que seja educação, muito se engana aquele que pensa que bastariam os livros e a ciência da Terra. A educação, para Kardec, é uma arte. A arte de manejar os caracteres, de formá-los, de dar-lhes forma, de os embelezar. Mas uma arte ainda mais bela, porque todos os produtos da arte humana estão aí em um museu, em um mostruário, em uma exposição, estão lá estáticos, parados. São pó e um dia ao pó retornarão. Mas o produto da arte e da educação é vida, é dinamismo, não se perde jamais. Aqui, além, em outro orbe, em outra constelação, o produto da educação permanecerá, despertando outras vidas, outros espíritos para a grandeza da sua destinação. É o que o Cristo veio fazer quando aqui esteve conosco. Jesus é para todos nós o grande educador, porque em verdade é uma janela para o nosso futuro. Por meio dele, podemos ver o que em verdade está em nós, ainda ignoto,
ainda nas profundidades, no âmago de nossa alma, mas também por meio dele conseguimos extrair toda a força, todo o estímulo, todo o encantamento, para que possamos abraçar, enfim, esse que é o mais fundamental dos propósitos que nos trouxe de volta a este mundo. Trazer para fora a grandeza divina que habita em nós. Seja o Senhor Jesus o nosso mestre de cada dia. Seja o Evangelho para nós, para cada um de nós, como que um livro escolar. De todos, o mais importante, o mais fundamental, porque não nos forma apenas para a vivência no lar, em sociedade, na nossa profissão. Forma-nos o Evangelho para a grandeza de nossa verdadeira cidadania. Forma-nos o Evangelho para a grandeza da vida cósmica, que é o futuro que a todos nos espera. Que, aprendendo com ele dia a dia, que o trazendo para uma convivência permanente, viva e atuante, nas mais singelas realizações e nos mais simples acontecimentos do nosso dia a dia, possamos do Mestre aprender a trilhar esse processo ou essa jornada, a realizar esse processo de descobrir o que em nosso coração espera por nós e a trazer e revelar tudo isso para o mundo, embelezando a vida, embelezando a nós mesmos e contribuindo para os outros espíritos que caminham conosco, para que descubram que a vida mesmo, não se resume ao que podemos tocar, à pobreza daquilo que os nossos sentidos físicos nos permitem abarcar. Viver, diz-nos Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. Pensemos, portanto, o que em nós é imortal, o que em nós prosseguirá para além do túmulo. Somente assim estaremos entendendo de fato o que é educar à luz do Espiritismo e à luz dos ensinamentos do grande educador, que é Jesus. Que Ele a todos nos ilumine e que possamos trilhar com coragem e perseverança esse processo. Lembrando que ele não se finda aqui. Os séculos nos esperam, mas a beleza que haveremos de encontrar há de compensar toda a luta e todo o sacrifício do processo e da jornada. A todos, que Deus nos abençoe, muita luz e muita paz.